pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cassandra, eu tô aqui de volta hoje para ensinar a versão de renda deste corpete que eu ensinei para vocês em vídeos passados, tá? Então, a modelagem é a mesma que eu deixei disponível para vocês no site, é só chegar lá e baixar, ok? Então, se você vai fazer um corpete com o tecido sem elasticidade alguma, vocês vão baixar o número de vocês. Então, se você usa um 42, você vai baixar o 42, ok? Agora, se você vai fazer a versão de renda ou de um tecido com mais elasticidade, você vai baixar, mas vai diminuir para um número menor. Então, se você quiser, se você usa um 42, baixa o 40 que vai dar certo, ok? Porque o tecido cede, a renda cede e vai ficar grande caso você faça o mesmo número, vai precisar de um certo ajuste. Então, qual a diferença dos dois? É a montagem, a modelagem é a mesma. Então, se vocês não viram como faz um sob medida dele, vocês podem ver o vídeo passado, ok? Ou se vocês quiserem, podem baixar também o molde, como falei, a montagem que é diferente. Beleza? Esse aqui é todo embutidinho, esse aqui a gente monta de uma forma diferente. Eu usei viés de tecido feito, ele tá com viés de elanquinha, mas vocês podem usar aquele viés próprio para lingerie, que é a canaletinha para colocar as barbatanas. Vocês podem usar barbatana de metal, eu usei a de plástico, que eu consigo controlar melhor o tamanho por ser uma peça pequena. Mas aquela barbatana de metal, vocês também conseguem cortar e colocar a ponteira de volta. Só que como é uma peça delicadinha, que não é um corcelê, então eu usei barbatana de plástico nesse. Mas vocês podem usar barbatana de metal. E também podem usar o viés pronto, comprado em metro. Também dá. No caso de um vestido, por exemplo, vocês podem usar o viés acompanhando a saia do vestido, por exemplo. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as próximas notificações dos vídeos. Espero que gostem. Vamos fazer? Então, vamos começar pelo corte da nossa renda. O único molde que nós não precisamos fazer duas vezes é o centro da frente. O restante são todos cortados duas vezes na renda. E no meu caso também eu vou cortar no Tule Illusion, porque ele, como vocês estão vendo, é um tule cor de pele também. E aí eu não quero alterar a cor, quero colocar o bojo também cor de pele nude, né? Então eu não vou alterar a cor. Dica para vocês, se vocês querem uma peça um pouco mais resistente, também forrem de tule. Vocês podem tanto forrar com o tule da cor da renda de vocês, como um cor de pele que não vai influenciar na cor da peça, ok? Eu tive a sorte de ter essa renda em casa, que ela tem desenhos espelhados, e então eu consegui fazer todas as minhas partes que eu tinha que fazer duas vezes. Eu consegui achar os desenhos para fazer os parzinhos, mas vocês podem fazer com uma renda normal ou um tule bordado normal que não faça esse espelhado. E aí vocês têm que realmente desencanar e cortar conforme o gosto de vocês. E mesmo uma renda como essa, que tem os desenhos espelhados, ela não vai ser totalmente iguaizinhos os desenhos. Então, a gente sempre tem uma sensação que está diferente, mas isso é totalmente normal no caso de uma peça de renda, ok? Vou cortar viés, que aqui não vou mostrar para vocês no corte, mas eu vou cortar viés de 3 centímetros de largura, tá? Vou cortar uma boa quantidade de viés, porque aí tudo que vai sobrando nas minhas costuras, eu vou cortando fora. Mas vocês podem usar, como falei anteriormente, o viés comprado pronto ou o próprio viés de lingerie, que é aquela canaletinha que vocês vão poder passar a barbatana por dentro, ok? Quando você baixar o seu molde, você vai pôr a sua impressora em função pôster. E aí você vai conseguir imprimir todo o molde, aí você monta ele e recorta, ok?
Na folha A4 mesmo você consegue fazer isso nessa função pôster. Vamos à costura então. Começando a montar o meu corpete pela parte da frente, então tudo aqui eu já estou montando com o Illusion por dentro, então tá as duas camadas e eu estou montando pelo direito, então nesse caso é avesso com avesso, vocês podem fazer dessa forma, já juntando o viés, tá? Como vocês podem unir as peças primeiro para depois colocar o viés, isso é indiferente, vai da prática de vocês, tá? Fecho o viés agora e passo a costura. Então eu vou passar uma costurinha em cada lateral do viés. E é por ele que eu vou passar depois a nossa barbatana. Por que eu jogo o tule pro outro lado, pessoal? Eu tô jogando o tule pro lado contrário do que eu costuro para não ficar muita costura no forro, tá? Ó, aqui nesse caso eu já vou fazer primeiro a costura de junção das peças. Perceba que ele vai ficar pro direito essas costuras, para depois pregar o viés, certo? Ó, jogo tudo para um lado para que a costura não pegue ali, tá? Quando eu for fazer o viés. Aí agora é que eu coloco o viés. Então vocês podem fazer das duas formas, tanto já juntar o viés junto na costura, quanto depois da costura de junção, tentando sempre costurar exatamente em cima da costura anterior. Aqui eu só vou dar uma refilada para ficar mais fininho e vou fechar meu viés. Fazendo aqui então a segunda costura do viés. Perceba que agora é que eu jogo o tule para o outro lado, ó. Que aí não fica tanta costura do viés no avesso também. Lógico que dá pra ver, mas o acabamento fica mais bonitinho. Lateral agora, costuras de lateral. Vocês podem deixar, se vocês quiserem, essa costura por último para fazer o ajuste, caso vocês estejam fazendo sob medida, certo? Podem deixar a lateral por último, aí vocês ajustam e depois colocam o viés da lateral. Quando vocês forem fazer as costuras, tenta deixar esticadinho, tá? Pelo menos liso a costura, que não enrugue, porque senão, quando vocês forem colocar a barbatana, ou vai continuar enrugado, ou vai arrebentar as costuras, uma das duas. Refila esse pedaço dos tules, das rendas, para que eu tenha um acesso melhor quando eu for colocar a barbatana, ok? Mas aí você pode me perguntar, mas por que eu deixo tanta sobra e depois eu refilo, né? É que assim, pessoal, assim como vocês, algumas de vocês irão fazer dessa forma, de baixar o molde e cortar, a gente, quando vai costurar, tem o costume de fazer sempre a mesma margem de costura, certo? Só que aí eu vou cortar esse excesso fora.
porque depois, quando eu for fazer uma outra peça ou nessa mesma peça, eu posso esquecer desse detalhe, que uns é para deixar mais, outros menos, e aí se eu diminuir a costura vai ficar largo, né? Então é melhor ter o costume de costurar sempre as mesmas margens e depois refilar onde eu preciso. Se vocês optarem pelo viés da lingerie mesmo, a canaletinha da lingerie, aí vocês nem precisam ficar rebatendo tanto, né? É só costurar por cima da costura de junção. Com certeza a canaleta da lingerie ela é de mais fácil aplicação, né? Menos costuras do que um viés que você faz manualmente, né? Só que aí, nesse caso aqui, eu quis aproveitar o tecido que eu tinha, eu quis deixar a peça mais barata, sem perder a beleza, da mesma forma ela continua bonita, né? E aí, eu tenho outras opções também, certo? Aí, vocês podem aí substituir pelo viés da lingerie mesmo. Ou por um viés pronto também, vendido em metro, que aí já tá todos os vinquinhos prontos, né? Esse viés que eu coloquei são os básicos, tá? Então aqui agora eu vou colocar, depois de todos pregados, eu vou colocar as barbatanas, mas esses são os principais por causa dos recortes. Só que vocês podem colocar quantos quiserem, cruzar mais a peça, pôr mais viés na diagonal, pode colocar quantos vocês acharem melhor, tá? Esses são os básicos e a partir daí não há necessidade de tantos recortes mais, é só ir colocando o viés para colocar mais barbatana do que o que você está vendo nessa peça. Agora eu vou passar a costura fechando a parte de cima das canaletas, tá? Do viés, para que a barbatana não saia, tá? Ou então não me atrapalhe depois no viés superior e no inferior também, tá? Vocês vão ver depois. Eu passo essa costura para que eu consiga fechar e limitar a barbatana, tá? Para que ela não chegue nas minhas costuras. Vou emparelhar todos os viés aqui rente à beirada. E vou colocar as minhas barbatanas. Vocês podem colocar a barbatana de metal, ela pode ser cortada com alicate sim, e depois colocada a ponteira. E nesse caso aqui, como eu vou fazer uma peça mais leve, eu vou fazer com barbatana de plástico. Eu preciso arredondar todas as pontinhas, tá, pessoal? Senão fura o tecido. Se vocês só cortarem, vai ficar com pontinhas que vão cortar o tecido, então vocês precisam arredondar a ponta, mesmo sendo a de plástico, tá? Aí o que eu faço? Eu meço, por exemplo, a barbatana das costas, e aí eu vou cortar outra igual. Meço a barbatana da lateral, vou cortar outra igual. Da frente, igualmente, tá? Consequentemente. Vou fazendo os parzinhos. Coloco a barbatana e fecho com uma costura ao final da canaleta.
Outra dica também é que vocês não coloquem uma barbatana tão comprida a ponto de esticar muito a peça, porque senão essas peças de renda elas vão ficar fazendo ponta onde tem o viés com a barbatana, tá? Então deixa aí uma folguinha, mede direitinho, deixa uma folga aí de 1 centímetro, só para que ele estique a peça, mas não faça a ponta, não deforme a peça. Tá? A não ser que seja tecidos totalmente sem nenhuma elasticidade, tá? Senão vai acontecer isso de fazer ponta, principalmente em tecidos moles. Percebam que eu deixei o meu molde junto com as pecinhas, né? Porque principalmente esses menorzinhos a gente pode confundir. Então, nesse caso eu já deixo o molde junto, que aí eu vou saber aonde eu vou unir cada peça, tá? Assim fica mais fácil a comparação. Se eu deixasse fora do molde, com certeza essa hora eu já não ia mais saber o que eu ia estar montando. Essas partes que vão no bojo, pessoal, vocês precisam fazer as costuras bem esticadinhas, tá? Para facilitar depois para vocês cobrirem o bojo, porque senão vai enrugar, tá? A primeira vez que eu fiz aqui enrugou e eu refiz, porque ele precisa ser extremamente esticadinho. Nas outras, vocês sempre vão manter a firmeza para não esticar demais, mas no caso do bojo, precisa ser bem esticado as costuras, tá? Montar a parte de cima do bojo, ó, montei os dois lados do bojo, vou montar a parte de cima. Encontrando também avesso com avesso a parte de cima com a parte dupla de baixo. Bem esticadinho os dois lados. Vou refilar esse também, colocar o viés, ou colocar o viés e refilar, tanto faz a ordem, não vai alterar, ok? Igualmente a todo o resto do corpete, eu vou virar, bater a primeira costura e depois fechar o viés.
Pessoal, essa mocinha que vocês estão vendo desfilar aí é a Frida. Volta e meia vocês vão ver ela por aí, porque ela é bem enxerida, ó. Então agora é só virar o viés e fechar com a costura de baixo, para então a gente cobrir esse bojo. Então agora, com essa parte dos bojos prontas, eu vou cobrir meu bojo com essa renda, tá? Vou esticar o máximo possível em cima do bojo com a ajuda de alfinetes, para então eu passar a costura prendendo essa renda ao bojo, tá? Lembrando que eu preciso encontrar o viés do bojo com o viés do corpo do corpete, tá? Então eu vou esticando, vou arrumando, mas eu tenho que encontrar o viés do bojo com o viés do corpo. Então, depois de bem esticadinho, eu vou passar a costura ao redor de todo o bojo para prender e poder cortar as rebarbinhas dessa renda, tá? Depois de recortar as rebarbas, eu vou pregar o bojo no corpo do nosso corpete. Vamos alfinetar o nosso bojo no corpo do corpete, tá? Então, eu vou também fazer avesso com avesso para que a gente encaixe esse bojo no lugar dele, tá? Vamos alfinetar e a gente vai costurar também com um pé de máquina, que é o suficiente para que a gente coloque depois o nosso viés.
Vamos pregar agora o outro bojo. Lembra de tentar encontrar o viés do bojo com o viés do corpo, tá? Depois de pregar o bojo, nós vamos também colocar o viezinho ao redor desse bojo, na parte inferior. Dessa forma, tá? Ele por cima do bojo, para que depois a gente rebata para baixo no corpo. Então, a gente prega o viés no bojo e depois rebate no corpo do corpete. Vou rebater o viés em direção ao corpo do corpete. Então, aqui nada mais é do que esconder a costura de junção do bojo com o corpo e pôr o viés em cima. Então, terminando de rebater esse viés embaixo do bojo, vai ser o momento de passar um aro no bojo, caso você queira um bojo com aro, ok? Caso você não queira, aí é só depois, então, passar o viés de acabamento da peça, porque aqui das peças internas é o último viés. Vou pregar então o meu viés pelo avesso da minha peça, ok? Então eu deixo o direito do viés com o avesso da peça e passo por toda a parte superior do meu corpete, inclusive passando pelos bojos, tá? Vamos rebater pelo direito, dobra uma, dobra duas por cima das costuras e passamos a costurinha rente à beirada do viés.
Agora, vamos fazer da mesma forma na parte inferior. Viés também pregado pelo avesso da peça, para depois a gente rebater pelo direito da peça. Terminando a parte de viés, nós vamos colocar os colchetes, ok? Então, vou cortar o colchete conforme o tamanho das minhas costas, né? Da altura das costas. Vou colocar a parte do arinho do gancho primeiro. Alguns eu consigo cortar e dobrar a pontinha, outros eu não consigo dobrar a pontinha, porque quando ele vem em metro, pessoal, ele vem às vezes o ganchinho muito encostadinho um no outro. Nesse caso, você arremata bem e queima a ponta, tá? Então, esse aqui eu consegui dobrar, um lado eu consegui dobrar e o outro lado eu não consegui dobrar. Então, ou você dobra os dois lados, ou você queima os dois lados, tá? Para que ele não desfie. Se você pegar um com o colchete um pouco mais afastado, você consegue fazer a dobrinha da ponta como se fosse um viés. Você dobra a pontinha e vira. E se ele tem um colchete mais junto, você vai ter que realmente arrematar na máquina e queimar a ponta. E assim o nosso corpete está pronto. Caso você queira substituir o colchete por cordão, ilhós e cordão, ao invés de fazer a beirada de colchete, você pode pegar uma fita de gorgurão e fazer o reforço da beirada onde vai o ilhós. Só na renda não segura, tá, pessoal? Então, faz um reforço, põe o ilhós e aí pode passar o cordão, que ele vai estar totalmente reforçado. Outra dica também é que se você quer um corpete mesmo, um corpetinho durinho, firminho, você pode substituir o Illusion pelo Crinol, vendido em metro também, tá? Ele parece uma telinha, tem várias cores no mercado, você pode comprar a cor de pele também, o nude também, para que não altere na cor da sua renda, tá? Costura da mesma forma, ele só vai ser um pouco mais duro, um pouco menos maleável do que o nosso Tulle Illusion, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem. Não esqueça que costura é paciência e persistência. Fiquem com Deus e até a próxima. Aproveita bastante! Beijo!